Olá, aquariano, aquariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Aquário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente, na casa 2, a energia do passado ou acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, e na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você aquariano, um presente para você aquariana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do rei de copas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 9 de ouros. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 2 de ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas energias. Sobre o rei de copas, nós temos o arcano maior de número 21, né? O mundo. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, né, de número 11, a carta da justiça. Gratidão. Sobre o 9 de ouros, nós temos o 7 de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 2 de copas. Na casa 3, sobre o 2 de ouros, nós temos o pajem de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 10 de copas. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o rei de copas, nós temos a carta da estrela. Sobre a energia do 9 de ouros, nós temos as nuvens. E sobre o 2 de ouros, na perspectiva de futuro, nós temos a carta da cigana. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, a energia do presente ela será regida pelo rei de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos, né, a carta da estrela, trazendo aqui luz, né, brilho sobre esta energia. É como se houvesse a necessidade de trazer cura para as nossas feridas emocionais. Há uma energia de muita compaixão no presente. É como se isso tivesse aqui ativo. Pode ser uma preocupação por alguns de nós em relação às outras pessoas, principalmente a representação do masculino, a preocupação excessiva, ou um outro aspecto é a preocupação correlacionada à nossa figura paterna, ao nosso pai. Há uma atividade aqui de cunho emocional.
Há também um sentimento de raiva ou sentimentos acalorados, em relação ao masculino. Há aqui o domínio das nossas emoções. É como se nós precisássemos aqui focar nas nossas purezas de cunho emocional, porque nós estamos lidando aqui com uma pessoa muito espiritualizada ou atenciosa, que também está cobrindo a nossa energia de luz do plano espiritual. Pode ser um mentor, um guia, como pode ser também a nossa figura paterna, o nosso pai, se ele já não estiver mais nesse plano físico. Há uma preocupação com o nosso bem-estar, né? Aqui uma vibração de alguém muito espiritualizado, muito atencioso, né? Como eu te disse, o mentor, o terapeuta, o nosso pai, ancorando luz e brilho sobre nós. Uma pessoa pacífica, bondosa, com fortes valores familiares. Se há alguma coisa aqui que você possa fazer em relação a essa energia, vibre, né? Luz, vibre amor incondicional, vibre carinho para com essa pessoa, porque há uma certa preocupação dele para contigo. Abaixo desta energia, nós temos o arcano maior de número 21, o mundo, né, que traz a energia de expansão. A carta do mundo traz conclusões. É como se fosse aqui términos, e esses términos abrindo novos caminhos. Nós só podemos começar se a gente deixar o passado no passado e seguir, né, em direção ao novo ciclo ou uma nova jornada, porque o mundo ele representa uma experiência, uma síntese, né, para que a gente possa trazer esta lição. Né? São muitas oportunidades no nosso presente, mas que a gente tem aqui que se expandir, né, para a perspectiva do novo, né? Aprender aqui com o ritmo da nossa vida, mas ao mesmo tempo, o aquariano, a aquariana trazer celebração, trazer consciência, né, dessas mudanças e consciência de forma completa, porque nós teremos aqui tudo aquilo que nós precisamos. Então, o mundo é uma energia de expansão ao qual nós temos que nos permitir. Ao novo, né? Atrelado a essa energia, nós temos a carta da justiça, que traz aqui uma influência, né, do signo de Libra sobre nós. O arcano maior de número 11 traz o aspecto da harmonia aqui, do equilíbrio, os ajustes e consequências e efeitos dos nossos atos, como se houvesse a necessidade de pesar as coisas para que nós possamos aqui ficar no sustentáculo, né? É a harmonia, é manter-se no centro. Nós temos a justiça, a moralidade, a lei, a ordem sendo mantidas aqui no presente, mas nós temos o poder da palavra. O tarot está dizendo que nós devemos ser honestos conosco, para que consequentemente nós podemos ser honesta com as outras pessoas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 9, né, de ouros, atrelado à energia das nuvens. O 9 de ouros é a energia do empreendimento, né, de empreender. É uma energia que traz aqui a vitória. É como se nós estivéssemos aqui vencendo pelo nosso próprio esforço. É trabalho por conta própria, é negócios independentes dando lucro, onde o tarot está dizendo que nós devemos viver o momento por completo, né? É como se nós estivéssemos aqui colhendo os frutos do nosso trabalho. Há muita plenitude e também muito amadurecimento dessa energia do passado. Há aqui uma certa confusão de cunho mental representado pelas nuvens, mas as tempestades, elas irão se dissipar. A confusão mental não durará para sempre. Há um processo aqui de transmutação, de transformação do nosso campo mental e há a necessidade de expandir a energia de cunho
material, é conquista de riqueza e de estabilidade financeira, para que a gente possa, confiar o nosso próprio trabalho sem a necessidade aqui de depender diretamente das outras pessoas. Atrelado à energia do 9 de ouros, nós temos o 7 de ouros e o 2 de copas. Há aqui conexões, conexões com novas pessoas, mas ao mesmo tempo o tarô dizendo aqui que a gente tem que ter paciência, que o progresso, as questões de cunho material e financeira é lento e que nós devemos observar o crescimento das coisas, porque o resultado são resultados demorados. É como se nós tivéssemos aqui que prestar atenção aos detalhes e nos empenhar na questão do trabalho, porque a pressa é inimiga da perfeição. Nós devemos aqui aguardar o resultado final, cuidar da nossa vida cotidiana, há energia de espera, mas como se nós já estivéssemos aqui plantando as questões de cunho material, financeira, que gradativamente as coisas irão crescer, evoluir. É como se nós estivéssemos aqui compartilhando essa energia, essa vibração com as outras pessoas, É a união estabelecida entre o eu e os outros. Há aqui uma energia de amorosidade, todos os tipos de amor. Há aqui uma sensação de cura, ao qual nós iremos nos ver refletida em uma outra pessoa. São almas gêmeas, ou dois corações que se encontram. É como se houvesse aqui conexões, com almas, com conexões com pessoas do passado, mas são aqui emoções e manifestações que levam a uma consciência. E o tarô está dizendo aqui que a consciência é a expansão das questões de cunho material e financeira. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Se não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 2 de ouros atrelado à energia da cigana. Como se houvesse a necessidade aqui de mergulhar sempre no nosso processo intuitivo. A cigana traz a característica do feminino, mas é uma carta ligada a essa percepção, a esta sensibilidade, porque nós teremos mudanças a longo prazo e mudanças em relação às questões de cunho financeiro, como se houvesse a necessidade de aprender a se adaptar a uma situação, ser um pouco mais flexível. É como se houvesse aqui um equilíbrio, mas o equilíbrio material também ligado às responsabilidades. E o tarô está dizendo aqui que nós devemos aprender que nós não podemos controlar todas as coisas, para sempre. É como se nós estivéssemos aqui trazendo uma percepção de muita aprendizagem, mas que ao mesmo tempo a gente tem que mudar de perspectiva ou adotar um estilo de vida mais simples para que a gente possa aqui conhecer esses altos e baixos da vida. É como se nós precisássemos também viver um degrauzinho abaixo, compreender que a gente precisa ter esse equilíbrio financeiro a longo prazo, Aqui nós estamos falando na perspectiva de futuro, é equilibrar essas finanças, Para que a gente não tenha preocupação com as questões de cunho material, tenha um pouco mais de segurança e amplie, outras questões, que não sejam necessariamente as preocupações financeiras. Abaixo nós temos o pajem de espadas, que traz a energia da genialidade. É como se nós estivéssemos aqui, aquariana, muito analíticos. Pode ser novos inícios, e novos inícios aqui também focado nas questões de cunho intelectual, como leitura, um curso,
um estudo, mas aqui são os pensamentos, né? É a determinação das nossas ideias na nossa realidade. É como se nós precisássemos pegar essa ideia e trazer para a matéria, né? O campo mental vibrando na matéria, a necessidade de concretizar aquilo que nós queremos, que nós vibramos. É como se nós precisássemos aqui nos libertar de preconceitos ou de ideias, que parecem ser inquestionáveis. Há muita perspectiva de mudanças, de força e de movimento, não só atrelada às questões de cunho material, mas de cura, de transformação, de fins de ciclos para início de novos ciclos. Nós temos o 10 de copas, que traz a felicidade, né, a alegria, mas é uma felicidade verdadeira ligada às questões de cunho familiar. É uma ligação emocional com os nossos familiares. Há uma energia de satisfação, de paz, de entendimento íntimo. Mas há a necessidade de conectar as questões espirituais à energia da nossa casa, né? Porque o 10 de copas é essa consciência espiritual, a intensidade de sabedoria emocional ligada aqui aos relacionamentos, aos casamentos felizes, à perfeição na vida. Mas há necessidade aqui, ao menos uma vez, né, na semana, externar essas conexões de cunho espiritual. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, né? Através do salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 4, é o arcanjo Elemiá. Arcanjo de número 4, Elemiá. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 6, e a mensagem diz o seguinte: acalme seu espírito e repense seus atos. Tenha humildade e mantenha seus pés no chão. Invoque este anjo para protegê-la de traições durante viagens e para ajudá-la a desvendar segredos. Você poderá conhecer pessoas durante esta viagem com facilidade em solucionar problemas de cunho psicológicos. Elemiá, o arcanjo, né, que vai reger essa leitura, e o salmo é o salmo de número 6. Como indicação de leitura, eu trago o livro, né, do Osho, os Upanishads, a essência de seus ensinamentos. Os Upanishads não é um texto do Osho, tá? Os Upanishads é um texto aí que tem mais de 5.000 anos, mas Osho faz aqui uma referência, né, nesse livro a esse texto. Ele diz assim: os Upanishads surgiram há cerca de 5.000 anos. Uma comunhão secreta, uma transmissão que preincide de escrituras e palavras. Upanishads é isto: sentar-se silenciosamente para ouvir não apenas minhas palavras, mas também minha presença. As palavras não passam de um veículo para o silêncio. O verdadeiro conteúdo é o silêncio. As palavras são um invólucro. Quem se interessa demais pelas palavras não capta a essência do espírito. E ele diz assim: a palavra Upanishad significa ensinamento esotérico, ensinamento oculto, ensinamento secreto. O Upanishad é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o oculto, o desconhecido. Upanishads quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras expressões do Absoluto, se é que o Absoluto pode ser expresso. Realmente parece difícil, ao mesmo impossível, transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo do silêncio. Quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente,
quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixando de memorizar, então acontece. Vivemos a experiência. E quando a mente retorna, quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós novamente, a experiência desaparece. Já não está ali. Só restam seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados. Só a mente pode expressá-lo. Eis porque sempre foi difícil e mesmo impossível para aqueles que alcançaram conhecimento dizer alguma coisa sobre ele. Quem nada conhece pode dizer muito, mas que conhece encontra cada vez mais dificuldades de se expressar, porque suas palavras serão falsas. Eles podem comparar a experiência com suas expressões, pois a experiência foi intensa, e descobre que as palavras fazem com ela ou falsificam-na. E aí ele diz aqui, este mundo é transitório. Este mundo é transitório, que nele nasceu, vive num sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como uma corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade última, que possui milhares de nomes diferentes como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho. Acredito que muitos de vocês conhecem o Osho, a história, né? Por trás do Sri Rajneesh, que depois dos Estados Unidos, quando retorna à Índia, recebe o nome de Osho. Recentemente eu estou relendo um texto dele chamado Sufi, né? O Povo do Caminho. Acho que já é a quarta ou quinta vez que eu releio o texto dele, para tentar vislumbrar este amor incondicional, né? Se dissolver no amor da leitura do Osho, bem como do sufismo. O Osho, entre outros textos, me ajudaram a ter uma reflexão diferente sobre o aspecto espiritual. Né? Então, se você já leu, deixa aqui nos comentários, né? Vamos incentivar as outras pessoas também a lerem e mergulhar na essência, né? Nos ensinamentos dessa tradição que já tem mais aí de 5.000 anos de história. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para este livro, bem como para o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nessa leitura. Tarô de Waite e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê, beijos no coração. Até breve.